E aí o que acontece? Eles jogavam esse baralho, levaram para Europa, ficou muito popular. Esse baralho eles chamavam de naibes, por isso que tem a palavra naipes, né? Daí que surgiu. Uhum. O 10 de espadas, o Sol na Busca, de maneira aleatória, virou o 10 de paus do Rider-Waite. O 8 de ouros do Sol na Busca, de maneira aleatória, virou o 6 de ouros do Rider-Waite. O 3 de espadas do Sol na Busca é o 3 de espadas do Rider-Waite. Igualzinho, Então tem gente. muita coisa aleatória. Existe uma influência de imagem. Isso é uma das coisas que mais me interessou recentemente, que ele tinha um trabalho também como a leitura da caligrafia das pessoas, da assinatura das pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem da onde vem o tarô? Vocês conhecem a história do tarô? Será que veio do Egito? Será que veio da Idade Média? Será que veio da Lemúria, da Atlântida? Da onde veio o tarô? E para isso, eu trouxe uma pessoa especial que é o Cal. Kaslauskas, olha que nome interessante. A mãe dele é russa, tá, pessoal? E ele escreveu esse livro. A história do tarô para quem não tem pressa. Gente, eu já trabalho com o tarô na boa, há uns 15, 20 anos que eu estudo e eu nunca tinha visto um livro tão com um compilado tão bom, viu, Cal? Então, muito obrigada que você veio aqui no Arcana Podcast. Seja super bem-vindo. A gente está namorando há um tempo esse, esse nosso encontro aqui, né? Brincando de gato e rato, mas saiu a entrevista. Então, muito obrigada que você está aqui hoje, porque, gente, a gente vai saber tudo sobre a história do tarô. Obrigada, Cal. Eu que agradeço você ter me convidado e finalmente conseguimos fazer a entrevista. Eu ando um pouco enrolado. Uma coisa interessante é que você falou assim, a história do tarô para quem não tem pressa. Aí eu quero falar sobre isso. E a história Ah, do tarô para para quem tem quem tem pressa. pressa? Não, mas foi crucial você falar isso, porque muita gente fica naquela assim, ah, mas será que é um livro corrido, não sei o quê. Não, gente, a coleção se chama A História do Tarô para Quem Tem Pressa. É para Na quem tem. verdade, essa coleção, ela não é brasileira. Essa é uma coleção inglesa, se chama Uhum, Bite-Sized Chunks. Então, the History of the World in Bite-Sized Chunks. Tá? A história do mundo em pedacinhos mastigados. Aqui no uhum, Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra é bem famosa. E no Brasil, na língua portuguesa, a editora Valentina, ela detém a coleção e ela começou a lançar alguns autores também do Brasil, né? uhum. Mas assim, então no Brasil virou para quem tem pressa. Inclusive o livro tem para vender em Portugal, só que agora em Portugal quem vai lançar vai ser a editora Presença e vai chamar Para Apressados a coleção, né? Então assim, Ótimo. é a ideia do livro, na verdade, mas é um livro, é uma coleção, é uma das coleções mais vendidas no Brasil que existe. Até hoje a Uhum, coleção tem 7 anos, o meu foi o 16º livro. E é um livro, assim, apesar de ser a história do tarô para quem tem pressa, na verdade é para quem não tem pressa, porque você tem que ir lá mastigando aos poucos, assimilando. É Ai, que muita informação condensada que dá muita bagagem, assim, para você depois pesquisar muita coisa. É muito interessante. verdade. E eu queria Não, primeiro gente, agradecer demais por você ter me chamado, por eu estar aqui. Estou muito feliz. Eu adoro dar entrevista, eu adoro live, eu adoro tudo. Então vamos ai, lá. que engraçado, né? Não, gente, aí a gente faz aquela coisa da psicanálise, né? Olha o ato falho, porque assim, é verdade, a história do tarô. Vamos mostrar de novo, gente, a história do tarô para quem tem pressa. E eu, como sou zero apressada para os estudos, eu estou namorando o livro. Eu até quero mostrar para vocês, galera, que eu mostrei para o Cal. O meu livro é sobre isso, né? Anotações. Então, eu venho estudando sem pressa. Então, por isso que eu acho que eu falei para quem não tem pressa. E é verdade, né? Tem até um outro livro que é Astrologia para quem tem pressa, né? Tem vários outros livros, né? Pelo que eu estou entendendo, né? É Desse um livro livro, né? maravilhoso, inclusive, a história da astrologia para quem tem pressa é do meu padrinho astrológico, né? Ele é bem conhecido, é o Valdemar Falcão, meu Sim. amigo, eu chamo ele de padrinho astrológico, esse que sempre me deu muita força desde o começo, assim, da minha jornada profissional, digamos, né, no tarô e na astrologia, desde que a gente se conheceu. Inclusive, a oportunidade surgiu a partir dele, né? Ele fez a ponte Uhum. comigo para a editora, né? Ele tinha escrito a história da astrologia para quem tem pressa e eu queria escrever a história do tarô para quem tem pressa. Como eu estudei jornalismo e fiz mestrado em edição de textos literários, trabalhei com edição de Ah. revista História, aquela antiga revista História da Biblioteca Nacional, por exemplo, também eu editei textos para eles, eu fui freela de vários lugares. E aí, Uhum.
noção de como montar um projeto também, assim, para apresentar a editora. Então, eles pediram algum texto. Eu falei, não, espera um pouco, 2 semanas. Aí, em 2 semanas, eu preparei 2 capítulos, assim, como se fosse um piloto, Aham. com um índice do que seriam também os outros capítulos. E aí, eles aprovaram o projeto, a gente assinou o contrato. Eu estava no Brasil até de férias nessa época. E aí comecei. A gente demorou 2 anos para lançar o livro, né? Porque eles têm, né, a agenda certa de lançamento da coleção, aquela coisa toda. E aí eu fui produzindo aos poucos, né? É um livro que deu trabalho, apesar de ser para quem tem pressa, deu muito trabalho. Porque você estava falando, Gabi, inclusive, sobre essa coisa que eu coloquei em ordem cronológica. Isso é um dos maiores trabalhos que existe. Por exemplo, se a gente pega outros livros de história do tarô, para mim, assim, eu acho que o suprassumo da história do tarô, um dos, que é um dos mais populares, é o da Isabela Naldoni, o História do Tarô, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu Mas, mostrar pro assim, é um livro pessoal. maravilhoso, em que, inclusive, ela está sempre, nas edições novas, principalmente em francês, ela está sempre colocando coisas novas, corrigindo algumas coisas, porque a história do tarô, gente, o grande dificuldade da história do tarô, a história do tarô é cheia de buracos, né? Uhum, Então, assim, e se eu começar a falar algumas coisas para vocês aqui, né, sobre tarô realmente, né, sobre o que que é a tradição do tarô, se existe uma tradição no tarô, aí começar a uhum, explicar para você que se realmente se lê tarô mesmo, assim, de maneira popular, há menos de 120 anos, né? Porque antes disso, outros oráculos feitos para cartomancia, para adivinhação e o baralho comum, ou apenas os arcanos menores do tarô, eram mais uhum, utilizados, os arcanos maiores não eram tanto utilizados. Então, a história é cheia de buracos. E uma grande dificuldade que existe também é que existem diversas escolas de pensamento que foram surgindo, uhum, e, obviamente, uma coisa também, todos os significados que existem hoje em dia do tarô, vem da cabeça do homem, né? A fonte normalmente é a cabeça do ser humano, né? O uhum, tarô surge, né? Inclusive também uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco sobre se as primeiras cartas de tarô, as cartas do triunfo, poderiam ser realmente chamadas de tarô. uhum. Mas o tarô não surge com um livro explicativo, inclusive não se sabe nem por que foi criado o tarô, o que que era as cartas do triunfo, né? Então, assim, é uma coisa difícil de se escrever. E o que eu ia falar é que os livros de história do tarô, eles não obedecem uma ordem cronológica. Normalmente, eles vão por tema e voltam no tempo, né, durante o livro. Então, a minha ideia era fazer como a coleção mesmo pede, né? Fazer uma ordem cronológica. Porque isso é importante? Eu acho que a grande dificuldade de todo estudante de tarô muita gente não quer saber a história do tarô. Então, assim, é um livro que é importante, porque ele tem 200 páginas, como manda a coleção, né? Fácil de ler, uma linguagem acessível para todo mundo, mesmo quem não conhece tarô, porque muita gente que não conhece tarô, por curiosidade, está comprando o livro. Na verdade, é um livro para ser um livro popular. Uhum. E o tarô, acho que principalmente da pandemia para cá, ele teve um crescimento muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo, Teve né? As pessoas mesmo. começaram a procurar mais oráculos, mais coisas. E é importante que as pessoas tenham essa noção do que o que que é o tarô. No próprio prólogo do livro, que eu convidei um amigão meu, assim, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Eloy Chiqueto, para escrever o prólogo, ele fala uma coisa, que a importância dos livros de história de tarô é trazer o tarô para o seu lado mais humano, para o seu lado mais pé no chão. Essa Uhum. construção da linguagem, né, como ela foi feita, né? Então, assim, e a gente entender que não existe. O tarô é um instrumento em constante evolução e não existe. É muito difícil a gente falar que se existe certo ou errado no tarô, porque existem diversas escolas de pensamento, né, que se desencontram em diversos momentos, né, e não entram em acordo em diversos momentos. Então, assim, na verdade, eu acho que uma beleza de qualquer oráculo, né, ou de qualquer mancia que existe, a mancia, o oráculo, na verdade, é um jogo. E nesse Sim, jogo, dessa construção, a partir das imagens, a partir né, a gente pode falar também de toda a bagagem de conhecimento que você carrega, de tudo que você sente, dos sentimentos, né, dessa coisa que eu chamo da linguagem dos pássaros, é você estabelecer as regras antes. Depois que você estabelece as regras, né, a partir também, junto, né, juntando a sua criatividade junto com tudo isso, você constrói a sua linguagem, né, a sua identidade pessoal. Então, assim, é importante um livro de história do tarô para realmente trazer à tona todos esses questionamentos.
Um Uhum. estudante de tarô, ele tem sempre dificuldade do que ele vai estudar, o que ele vai ler. Então, o livro traz a pessoa para esse, digamos, elucida muitos pontos para que a pessoa consiga mesurar, né? Pensar, ó, eu acho que para mim essa escola é melhor agora, essa escola não adianta a gente ficar tirando para muitos lugares Uhum. diferentes, né? E, Então, ô, assim, Cal, uma coisa, desculpa te interromper, é porque tá me vindo uma coisa aqui na é que cabeça que não, eu... se eu começo a falar, eu vou falando Não, também. não, não, tá perfeito, Uhum. mas é que você fala uma coisa no livro, e por isso que eu quis falar isso agora, que eu gostei muito, gente, que o Cal menciona uma coisa que é verdade: 99% do tarô é conhecimento e 1% é intuição. Eu achei isso Uhum. sensacional. Por quê? É a mesma coisa eu que sempre dancei. Então eu vou fazer flamenco. Você não consegue dançar flamenco se você não tem a técnica. Você não consegue fazer um balé, um futebol, qualquer coisa que seja, se você não dominar uma técnica. E então, por mais que a gente tenha a leitura de campo de uma pessoa, que é o que a gente faz no tarô, por mais que a gente tenha a nossa intuição, sensibilidade, outros dois dons e talentos, né, que vai para além do conhecimento, mesmo que a gente tenha isso, se a gente não domina o tarô e não entende o arcabouço do tarô, aonde vem a origem, de uma certa maneira, a gente se perde, porque e aí você falou uma coisa que eu quero espelhar lá atrás, que você falou que o tarô é uma construção do homem. E é mesmo. Então, se a gente não tem uma base, as pessoas piram, né? E todo mundo tem licença poética para construir um tarô, mas ter um arcabouço, ter uma base, entender qual é o objetivo, sendo jogo, não sendo jogo, se é adivinhação, se é um oráculo, não importa. Então, isso que você coloca no livro, Cal, eu acho muito inteligente e interessante, e realmente a cronologia que você coloca ali da história do tarô, por mais que a gente cada vez mais descubra coisas, ela seja assim, né? A história ela é contestatória, a gente contesta o que está ali, mas é muito legal porque você sabe, entendo, faz um sentido, tá, me conectei, legal. Então, queria só comentar que eu achei isso muito interessante, porque essa base da cronologia que você coloca, porque é verdade, a Isabela ela vai e volta, vai e volta. Tem outros autores que fazem a mesma coisa, ou tem algumas pessoas que em prólogos de livros de tarô sempre colocam o olhar do tarô a partir do Gebelin, que é do século XVIII, onde ele busca mais o ocultismo e esoterismo, que inclusive remete muito, né, ao Egito. Mas quando a gente volta, a gente vê, inclusive, que você menciona, que a gente tem que lembrar que os povos antigos já eram oraculares. Se a gente falar de runa e Xing, é muito mais antigo. E, inclusive, os jogos dos povos antigos, que falam muito sobre virtudes e valores, né? Então, eu acho muito legal quando você fala essa frase que eu vou repetir. Que 99% é conhecimento e 1% é intuição. Eu acho isso, para mim, foi uma coisa que gostei. Eu gostei Essa muito disso frase que você até falou. não é minha, eu menciono no livro, né? É do Frater Goya, do Anderson Rosa, né? Assim, tá no teu livro. Só sei que eu acho que é Então, maravilhoso. é muito amigo meu também, que inclusive indica o trabalho dele, né? Tem um conhecimento muito grande, inclusive sobre magia, sobre o sistema inglês de magia, né? Britânico, e conhecimento muito grande sobre o tarot de Thoth do Crowley. Mas não é verdade isso, assim. Mas é complexo, né? Porque, assim, também é uma frase meio. O livro é um livro pé no chão, mas é uma frase um pouco até, em certos pontos, meio radical. Que aí a gente desmerece muitas vezes o trabalho dessas, né, cartomantes, senhoras que trabalham, são trabalhos, assim, maravilhosos. Então, assim, eu, na verdade, hoje em dia, né, eu tenho uma visão muito diplomática em relação a muita coisa. Mas, obviamente, que a gente tem que ter muito pé no chão, né? Assim, Ah, né? Pegar sim, não. parar, o tarô e É, sair lendo, né? Porque, na uhum. verdade, assim, eu acho que todo mundo lê de alguma forma, né? Se você pegar uma criança, porque, assim, o que acontece? Existe um padrão de imagens, existe um padrão simbólico, né, de interpretação simbólica, mas existe uma coisa que é mais importante, né? O que que aquele símbolo desperta em você, né? Sim. Então, assim, o que acontece eu sempre falo isso, que o cartomante
ou o tarólogo, né? Mas tarólogo é quem estuda tarô, no caso, o cartomante, ele é uma espécie de um artista. E para mim, a definição de arte sempre acontece da seguinte maneira: você pensa, vamos supor, eu pinto, faço música, eu escrevo poesia. Então, sempre eu tento expressar algo, mas esse algo nunca sai do jeito que como eu gostaria que saísse. É muito difícil, porque eu sou um filtro da minha expressão, e esse jeito que eu gostaria que saísse é a linguagem do inexpressável, né? E ela vem a partir de vários símbolos, de várias coisas que estão em conexão comigo a todo momento. E aquilo que sai no final, o produto final, foi filtrado por mim. Então, quando uma pessoa ela pode conhecer demais a simbologia, né? Existem dois tipos de pessoas que leem tarô. A que praticamente lê com base em palavra-chave e apenas em conhecimento e repete o que os outros falam. E a pessoa que eu acho que é a que lê assim de maneira natural, né? Que é a pessoa que, na verdade, ela conhece toda a simbologia, tem todas as informações, mas ela usa a linguagem do inexpressável dela é filtrada. Então, aquele produto final, ele não vai Uhum, ser igual a leitura de ninguém. Por isso que não existe uma leitura do que é certo e do errado. Enquanto verdade, para você tem você, por razão. exemplo, uma carta de copas pode representar para uma pessoa o cálice da Santa Missa, né? Para mim, eu sou pagão, pode representar outra coisa. E é tudo desse tipo, assim como, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, que teve um exemplo bem chulo, assim, um pai que era alcoólatra, pode representar alguma coisa ligada à bebida alcoólica, que para ela traz um sentimento assim, e ela vai ser um filtro daquilo, né? Então, assim, o tarô, na verdade, é um livro mudo, que ele está em constante construção, né? Existem várias escolas de pensamento, né? Várias maneiras de se pensar o tarô. Eu acho que é um objeto de estudo, é uma ferramenta. Quando eu falo da ferramenta de criatividade, é justamente isso. Porque você pode usar ele para produzir muitas e muitas coisas, ler de diversas maneiras, usar para diversas coisas ao longo do dia, ao longo da sua vida, né? E é muito louco isso, né, Gabi? Então, assim, na verdade, 99% é conhecimento, 1% é intuição, mas esse 1% ele é muito forte, né, também. Eu não sei Sim, se é intuição, né? Porque, assim, o que que é intuição, na verdade, pois até? é. Acho que eu não vou entrar nesse papo hoje, assim, que é muito louco, porque dentro da própria definição de intuição, que a maioria das pessoas acham que a intuição é um processo de flow, é um processo de fluxo. Normalmente, vamos supor, você está passando em frente a uma lotérica e falar, eu tive a intuição que eu vou ir lá jogar um. Você não teve a intuição, na verdade, né? Você quer jogar, não é intuição, isso, né? A Um intuição desejo, é tem um um estado de desejo. transe, é uma gnose praticamente, né? Mas é muito louco, assim, é muito assunto, né? Muito É assunto. Eu acho muito que se eu entrar assunto, é muito nesse assunto. papo, assim, eu vou começar a pirar. Eu falo muito sobre isso, esses assuntos, inclusive, eu posso fazer um jabá aqui? Eu vou ter um Pode. workshop da linguagem dos pássaros, dia 23 de novembro, que é sobre isso, justamente sobre essa questão do homem, o ser humano, como filtro da linguagem do inexpressável usando o tarô, né? Isso é muito legal, Cal. É. Mas assim, eu só mencionei essa frase porque é verdade, assim, Uhum. obviamente, né, que você tem toda a razão. Obviamente que não é só sobre isso, mas eu achei essa frase, que não é sua, mas é de alguém que está no seu livro, interessante, não pelo fato de desmerecer exatamente, até porque Oh, sim. eu sou muito mais nesse lugar, inclusive, de Uhum. achar símbolo em tudo, de às vezes o tarô não tá nem aberto, já entrar no campo da pessoa e já sair falando, às vezes o tarô pode estar fechado, já acesso o campo e já trago. Mas é que eu achei isso interessante, até para trazer uma validação da história do tarô, como você trouxe, porque ele tem um da onde. Ele tem uma evolução. E é sobre Sim. isso que eu queria que você falasse, porque até eu queria entender, né, puxando o assunto,
o para quê e o porquê que você fez esse livro, porque na hora que essa frase que, né, que me impactou, me chamou a atenção, eu falei, gente, ele tem razão, né? Tem um da onde isso surgiu, independente da veracidade ou não, e tem esses buracos, existe um da onde. E isso é muito legal para quem trabalha e estuda, porque você fala, nossa, é uma arqueologia, né, Cal? Eu me senti uma arqueóloga lendo o seu livro e outros. Nossa, é igual um arqueólogo, né? Que você vai descobrindo, você vai escavando, você vai achando pedaços, você vai unindo as coisas, você fala, nossa, porque a gente tem que lembrar que pessoas, né, lá atrás, foram desenvolvendo esse trabalho, todo o ocultismo, a partir de uma construção interna, mas a partir de todo um movimento cultural. Então, o que eu acho interessante do tarô é isso, que quando você está com o tarô nas mãos, pô, você está falando de uma coisa que vem de séculos atrás. Quando a gente está lendo o tarô do White, a gente está dando luz para Pamela, meu, para Pamela Smith, que não teve reconhecimento nenhum, que foi a pessoa que desenhou o tarô, porque era mulher e etc e tal. Então é meio sobre isso, sabe, que eu quis dizer sobre essa frase. E aí eu queria te fazer essa pergunta: como é que surgiu essa história? Né? Qual foi o desejo de você escrever, né? O que que mais, qual foi o maior tesão que você teve de escrever esse livro, os aprendizados? É, Conta um pouco desse eu vou processo. responder, eu vou responder isso tocando em vários pontos importantes da história do tarot que as pessoas não entendem. Então, vamos lá. Vamos lá. Tem muitas coisas assim. Eu vou responder essa pergunta, na verdade, contando a história do tarot de maneira sucinta, tocando em pontos muito importantes que vão deixar algumas pessoas chocadas, inclusive. Tá bom, beleza, adoro. Vamos lá. Então, vamos lá. Na verdade, Quer uma assim, pipoca, hein, pessoal? vou começar a história. O tarot tem alguma relação Não. direta com o Egito? Não, na verdade, não. Eu vou contar o porquê dessa história toda. Na verdade, quando o baralho chega na Europa no século XIV, trazido pelos mamelucos. Quem eram os Uhum, mamelucos, né? Os mamelucos eram uns povos, é um grupo muçulmano, né? Que vivia no norte, também no norte, na verdade no norte da África, também no norte do Egito. Mas essa é a única, talvez, a relação. Então, o que era o baralho mameluco? O baralho mameluco é praticamente o baralho, os arcanos menores, como você conhece, ou o baralho comum, só que o baralho comum, ele perdeu, muita gente não sabe, ele perdeu o cavaleiro, né? E eu depois vou falar um pouco sobre o baralho comum. tá. E aí surgem as primeiras cartas de baralho na Europa que foram adaptadas. O baralho mameluco, ele tinha as cartas de 1 a 10, né? E tinham quatro figuras militares, né? Porque os mamelucos se dividiam em grupos militares. As pessoas usam esse termo que eles eram mercenários. Acho que mercenários é uma palavra forte, né? Tem um sentido pejorativo, inclusive. Na verdade, eles lutavam, para si e para os outros, eram contratados. Teve uma guerra papal, vou resumir isso, na Europa, na Itália. Tem gente que fala que não, isso chegou antes na Espanha já, mas tem gente que fala que não. Chegou primeiro na Itália, que teve uma guerra papal, onde ambos os lados da igreja contrataram mercenários, né? Eles falam mercenários, né? Os mamelucos, na verdade, para lutar um grupo contra o outro pelo papado, né? E aí o que acontece? Eles jogavam esse baralho, levaram para a Europa, ficou muito popular. Esse baralho eles chamavam de naibes, por isso que tem a palavra naipes, né? Daí que surgiu. Uhum. E a partir disso, foi isso. Aí no século XV, né? é, a família, na família, na verdade, vamos falar assim de uma maneira mais resumida possível para a gente não. A família Visconde Sforza, né? Na verdade, era digamos ali, o patriarcado. Como que eu vou falar isso para vocês? O Duque. Não o Duque, mas era né, a família, vou botar assim, a família Visconde Sforza, ela contrata um artista, ninguém sabe quem foi ainda, assim, presume-se que talvez tenha sido Francesco Zavattari, né, o pessoal não sabe exatamente quem foi, né, quem realmente pintou o primeiro tarô. É, E aí o que acontece? Surge o que a gente chama de primeiro tarô, que tinha essas cartas do triunfo, né? As cartas do triunfo é o que a gente conhece hoje, algumas como os arcanos maiores, com o que a gente conhece hoje como os arcanos menores. Então tinha as cartas do triunfo com baralho comum. Ninguém sabe por que surgiu ao certo essas cartas do triunfo e para que elas eram utilizadas. Só que é o seguinte.
nessa época, né, a igreja tinha uma influência, obviamente, muito forte sobre a sociedade. E era a época do Renascimento. Então, você vai ver lá que, né, o tarô, basicamente, em sua origem, ele vai ter muitas coisas ligadas a, né, nessa simbologia, nossa imagética, ao misticismo judaico-cristão. Uhum, Obviamente, né, também, como era a época do Renascimento, a cultura greco-romana, a mitologia greco-romana, né? Então, essas são as analogias que existem, as primeiras analogias que existem nessas cartas. Para que elas eram utilizadas? Algumas pessoas acham, alguns autores acham, alguns historiadores, que elas eram utilizadas como um instrumento de para educar os nobres, né? uhum. Ou para gerar discussões também filosóficas ligado tanto à mitologia greco-romana, à cultura greco-romana e também à cultura, né, ao misticismo judaico-cristão. Por quê? Porque muita gente, inclusive os nobres, não sabiam ler. Uma maneira muito comum de se educar as pessoas Hum. era por meio de imagens, né? Ah. E o que mais? Aí, então, assim, era muito comum, inclusive, assim, existir jogos que eram jogos dois em um. Então, a pessoa podia ser, porque era uma espécie também, além de aprender, era uma recreação, e as pessoas também podiam jogar o baralho com os arcanos menores, né? O homem, obviamente, ele usa tudo nessa época. Acho que até hoje, né? Hoje em dia eu conheço gente que lê baralho de Uno, eu conheço gente que lê baralho de Magic, eu conheço gente que lê, faz mancia com muitas coisas diferentes aqui, né? Então, Nossa, acho que com esse é Uno é muito ótimo, natural do hein? ser humano. Hã? Com Uno essa foi boa. Não, dá para você ler com. Porque que eu Sensacional. falei no começo da entrevista, É. os oráculos são as regras pré-estabelecidas. Uhum, Existe uma história, uma lenda, né? Da onde vem a expressão, que a expressão vem do italiano, ler a sorte, né? Existia um jogo no qual os nobres. Só falando, gente, o baralho Visconde Sforza, que vocês conhecem, ele não é um baralho só. Ele, se eu é não me um engano, monte, eu já esqueci, né? já são 13 ou 14 baralhos ao todo que a família teve. Eles tinham entre 89 e 98 cartas. Inclusive, existe uma discussão também no meio dos historiadores do tarô se essas primeiras cartas, antes do surgimento do tarô de Marseille, quando se estabeleceu que a gente conhece as cartas de baralho do tarô como são hoje, 22 arcanos maiores e 56 menores, se o que surgiu antes pode ser chamado de tarô também, né? Uhum, Porque o tarô que a gente conhece são 22 com 56, né? O é. termo arcano, o termo arcano também, ele só vai surgir no século XVIII. Quem cunhou o termo arcano foi um dos discípulos do Eliphas Levi, que na verdade arcano vem do latim significa mistério. Então, os arcanos maiores, os mistérios maiores e os mistérios menores. Mas Uhum. voltando lá na história, eu já estou indo e voltando na história, porque Não, mas é isso, gente. mas Isso a mesmo. história é cheia de buraco. Aí o que acontece? É, O ler a sorte, nessa época ainda, lá pelo século XV, começo do século XVI, existia um jogo, né, entre os nobres italianos, que era o seguinte: a gente pegava ali os que a gente conhece como os arcanos maiores, as cartas do triunfo, e vamos supor, a gente tinha lá 6 pessoas, 5, 10 pessoas, não sei, numa roda. Então a gente pegava e distribuía as cartas nessa roda, obviamente. Tinha, dependendo do número de cartas e o número de pessoas, algumas iam ficar com mais cartas, outras com menos. E uma pessoa ela ia ficar no centro sem carta. A gente ia escolher essa pessoa para a gente ler, contar uma história sobre o futuro da pessoa. Então as pessoas começavam, cada um pegava uma carta, o fulano, ciclano, no futuro vai fazer isso, isso, isso. Aí ia rodando, ia pegando outra carta, rodando, rodando até acabar. E esse jogo, essa brincadeira, chamava Ler a Sorte da pessoa. E Uhum. aí diz a lenda que as pessoas começaram a perceber que isso dava certo no futuro, não sei o quê. Na verdade, é uma brincadeira de mancia, né? Sim, se a gente parar para pensar, muitos jogos ao longo dos séculos, né, perdão, deram origem a... Não, deixa eu cortar essa parte aqui, vamos voltar de novo. Volta. O que que a gente estava? A gente estava falando da roda da sorte.
Você foi tomar água, aí eu fiz a brincadeira do Sim. copo. Parece a brincadeira do copo. Sim, vamos lá, vamos voltar. Não vai e volta. E se a gente parar para pensar, ao longo dos séculos, muitos jogos que surgiram, eles eram usados tanto para recreação quanto para adivinhação, porque a adivinhação era meio que uma recreação também. Uhum, O próprio baralho Lenormand, que a Madame Lenormand nunca usou, nunca utilizou, na verdade, nunca jogou, era um jogo alemão chamado Jogo da Esperança. Nesse jogo, era um jogo de tabuleiro e com cartas. As cartas também vinham no manual do jogo, poderiam ser utilizadas também para adivinhação, né? uhum. Quando a Madame Lenormand morreu, é, no caso, o dono ali, o fabricante, decidiu fazer uma jogada de marketing e mudou o nome do baralho para o baralho Lenormand, né? Que ela foi muito popular na Europa. Então, assim, na Uhum. verdade, por isso que é interessante, como eu falei, tem gente que lê Uno, tem gente que lê qualquer jogo. Eu, por exemplo, eu coleciono baralho. Fado. é, Eu gosto de mágica, eu coleciono baralho comum, né? Eu gosto de fazer mágica, eu gosto de estudar mágica. Para mim, assim, mais para brincar em casa mesmo. E também coleciono baralhos, assim, vários tipos de baralhos diferentes. Assim, eu gosto de baralho, né? Eu gosto de jogo e tal. Não sou muito de jogar, não. Eu não jogo baralho. Mas eu coleciono baralhos, assim, diferentes. E é interessante porque, é, de uma certa maneira, qualquer baralho ele vai ter uma relação direta. O baralho ele vem um pouco antes do tarô, mas depois ele se junta ao tarô. Aí eu vou continuar contando a história e vou falar um pouco mais sobre o baralho lá na frente. Aí o que acontece, gente? Bom, o tarô, as cartas surgiram aquela coisa, e quando vamos dar um pulo agora no tempo, quando surge os primeiros tarôs Tá. de Marseille, aí depois vamos pular lá para o século agora, lá para o século XVII, o Antônio Cordon Gebelin, ele na verdade, ele era, o que que ele era, esse cara? Ele era uma espécie de um dos primeiros assim enciclopedistas. Uhum. Ele, ele fazia uma espécie de um. Cara, eu sempre esqueço o nome disso em português. Um crowdfunding é um financiamento coletivo entre os nobres. Era tipo isso, gente. E no, Vaquinha. no qual ele. É uma vaquinha no qual ele, de tempos em tempos, ele ia lançando um dos fascículos ali da enciclopédia dele, que era uma coleção que ele tentava resgatar a história do ser humano, a história da reconstrução, a história das línguas, né, a reconstrução das civilizações, aquela coisa toda. Eu gosto de falar isso, que é interessante. Dizem que se ele nunca tivesse no oitavo volume escrito sobre tarô, que foi assim, ele deixou ele famoso, mas acabou com a vida, digamos, científica dele. Mas na verdade, onde ele usava a fonte, tudo era da cabeça dele, na verdade. Mas aí o que acontece? No oitavo volume, ele foi na casa de um amigo dele estava lá com um baralho de tarô, não sei fazendo o quê, estava lendo, que ninguém se sabe se nessa época realmente se já se lia tarô, sabe-se que nessa época usava-se baralho comum para mancias. O tarô, não sei, não sei. Possivelmente os arcanos menores, vou falar mais à frente sobre isso. E aí, quando ele viu lá o amigo dele e tal, aí teve uma espécie de um insight de algo da cabeça dele, e ele em 15 minutos ele decodificou o tarô e ele falou que o tarô vinha do Egito. E por que isso, gente? Nessa época, eles não sabiam ainda o que significavam os hieroglifos, né? Eu espero que É. hoje eles saibam realmente o que estão fazendo. Mas o que, Vai não é, saber, né? Vai o que saber. acontece? E nessa época, na França, o Egito estava em moda, não só na França, como na Europa. Então era muito comum fazer expedições, e essas expedições saqueavam templos, no Egito e traziam os sarcófagos para os nobres compravam, e eles literalmente faziam unboxing de múmia nas festas, assim. Né? Então tinha essa coisa, que era o Egito, a coisa mística, assim. Então, assim, isso pegou na sociedade de uma maneira, assim muito grande nesse oitavo volume, fez muito sucesso, não sei, foi isso. O Antônio, nesse oitavo volume, inclusive, é muito interessante do Le Monde Primitif, tem um ensaio de um amigo lá, do parceiro do Antônio Cordon Gebelin, que acho, com o Demelay, que ninguém também sabe ao certo quem era, que ele escreveu o primeiro método de leitura de tarô.
Possivelmente era amigo que estava na casa, não sei. Quem quiser, depois tiver interesse, eu tenho essa edição do Le Monde Primitive digitalizada da Biblioteca Nacional de Paris. Eu posso passar por WhatsApp e tudo, né? Quem lê francês, também que é o francês da época, mas quem se interessa por isso pode me pedir que eu passe para as pessoas, tá? E aí o que Tá. acontece? Prosseguindo. Aí logo depois disso, teve surgiu um cara que foi muito importante na cartomancia, que foi muito influenciado por esse trabalho do Antônio Conto Gebelin, que foi o primeiro cartomante, né? O primeiro cartomante. E a primeira pessoa que escreveu um livro realmente sobre tarô. Primeiro, 20 anos antes, ele escreve, ainda no século XVIII, ele escreve um livro chamado La manière de se récréer avec les jeux de cartes, que é a maneira de se divertir com o jogo de cartas. E 20 anos depois, ele escreve La manière de se récréer avec les jeux de cartes no tarot, né? Que era o de tarô, na verdade, que ele fez um livro sobre tarô. Da cabeça dele, influenciado pelo Antônio Córdova Gebeloni, disse que pesquisou muitas cartomantes também de baralho comum e trouxe significados. Aí, o Eteia, ele ficou muito. O Eteia, né, que era Ariete ao contrário, ele ficou muito famoso na Europa. Era muito caro uma Foi um consulta. popstar, né? Ele foi Virou um um popstar. popstar, aquela coisa, eu falo disso no livro. Uhum. Mas é uma coisa interessante, que ele morre em 1791, se eu não me engano, e nesse ano é que surge ali a Madame Lenormand. Dizem que ela pegou todo o público dele. E ela fez muito sucesso. Mas eu não sei se ela lia tarô. Eu acho que ela lia baralho comum, ela lia, fazia negócio, outras mancias com chá, com café, com gema de ovo, com vara de madeira, eu não sei muito bem. Muitas outras coisas assim. Então, não sou um grande especialista em Madame Lenormand. Tem 2 páginas do livro ali sobre ela que nem é muito voltado para o tarô, né? E aquela coisa toda. Mas é muito, muito interessante, é uma coisa que eu tenho muito interesse agora. Começando a despertar muito interesse. Aí o que acontece? Né? Prosseguindo. Ah, e aí, gente, depois do ETEIA, meio que teve um buraco, assim. O tarô, como instrumento de cartomancia na Europa ali, lembrando que na Inglaterra ninguém lia tarô, tá? Também, Uhum. só lembrando. O tarô meio que ficou esquecido, né? O tarô meio que ficou esquecido. É uma coisa interessante, assim, é porque que eu falei na Inglaterra, uma coisa, na Inglaterra ninguém, na cultura da língua inglesa, não se via praticamente tarô ainda nessa época, nem nada disso, né? Acho que era mais o baralho comum, como oráculo, Uhum. né? Muitos tarôs dessa época, tarô de Marcelo Antigo, foram parar no o México, era um grande consumidor de tarô no México. Olha. O próprio Jodorowsky, quando ele foi restaurar o baralho do Nicolas Convé, junto com Philippe Camoin, que é o herdeiro da casa do Nicolas Convé, né, de impressão, eles foram achar umas primeiras edições do Nicolas Convé original, assim, com as cores originais, no México, né? Então, assim, então, muita coisa migrou para... Porque, óbvio, a Espanha era um grande consumidor de tarô, né? França, Espanha e Itália são grandes consumidores de tarô, né? A Áustria também, né? A Alemanha, no entanto, eram outros baralhos. Na Alemanha tinha sibilas, outros oráculos para adivinhação, Uhum. né? Aí voltando para a história. Então o tarô ele ficou meio que esquecido. Nessa época, gente, a cartomancia ficou muito popular, mas se lia mais baralho comum e oráculos feitos para adivinhação. Aí eu vou chegar num ponto muito importante. Aí o que aconteceu? Eliphas Levi, que pode ser, na verdade, um primeiro ocultista que surgiu assim. Por que eu falo ocultista? Místico é diferente de ocultismo. O ocultismo é um sistema, né? Um sistema de Uhum. vários estudos, de várias coisas. Ele escreve o Dogma e Ritual de Alta Magia, que tem 22 capítulos, cada capítulo voltado de maneira subliminar para um arcano maior, basicamente. E essa obra, né, nessa obra, ele faz relação do tarô com a cabala, com Uhum. outros sistemas também, um pouquinho de astrologia, aquela coisa toda, e foi influenciar muito a escola martinista, né, a escola francesa. E tem umas pessoas assim, que eu não cito tanto no livro, mas são muito importantes, que é o Stanislas de Guaitá, o Joséphine Peladan, né? Na Uhum. verdade, o Joséphine Peladan foi uma pessoa que desenvolveu, era um martinista, rosicrucianista, que desenvolveu muitas coisas em relação ao tarô. Passou isso para o Stanislas de Guaitá, que passou para o Oswaldo Virto, que foi secretário dele.
O Oswald Wirth, ele foi a primeira pessoa, que assim, tem o tarô do Eteia. Mas o tarô do Eteia é um outro sistema. O tarô do Eteia, gente, que surgiu antes, foi o primeiro baralho feito para a Adivinhação, né? adivinhação. Tem Tocado, aqui, ó. tocado. Normalmente vocês vão achar o ETEA 3 para comprar. Esse não é É. original, esse é o ETEA 3. Tem o ETEA 1, 2 e 3. O 1 é original. Antigamente a Falcone lançava, outras editoras. Eu não sei, é difícil de achar um para comprar hoje em dia. Acho que não tem ninguém editando. Não sei se é a Lois Carabeio, não sei, tá fora de catálogo. O S Games não tem também. Mas inclusive o primeiro baralho do ETEIA, as pessoas achavam que ele não tinha lançado em vida, que tinha sido um discípulo, mas depois acharam alguns documentos provando que ele lançou no último ano de vida dele, que foi também um financiamento coletivo, né? Apesar dele ser muito. Não. Era tudo preto e branco, tarô e tudo. Mas voltando, gente. Aí o Oswald Wirth, ele era um teosofista, ele era um martinista, maçom, estava ligado a estudos mágicos, era astrólogo. Ele desenvolveu um material muito bom sobre tarô, sobre astrologia, e ele desenhou o primeiro tarô, que é o Le Tarot des Imagiers de Moyen-Âge, né? O pessoal chama em português dos imaginários da Idade Média, mas na verdade a tradução correta é dos arquitetos da Idade Média, né? Magia dos arquitetos da Idade Média. E esse o pessoal chama também de tarô dos boêmios, esse tarô do Oswald Wirth, não é. Por quê? O Papus, ele foi influenciado muito pela obra do Eliphas Levi. O Eliphas Levi, né, já tinha morrido, aquela coisa toda. E ele escreve o primeiro, ele tem dois livros de tarô. O primeiro é o Tarô dos Boêmios, e ele não tinha um tarô. Então, na primeira edição do Tarô dos Boêmios, as cartas vinham na contracapa para você recortar, se você quisesse utilizar elas. E veio justamente quem? O Oswald Wirth, que era muito amigo dele e fazia parte da mesma ordem, de estudos martinistas, rosacrucianistas, ele meio que cede para ele. Então o pessoal chama esse tarô de tarô dos boêmios, mas não é o tarô dos boêmios, é o tarô Le Tarot des Imagiers de Moyen-Âge. Aí o Papos nesse livro é Que interessante, porque aí você comentou sobre o tarô adivinhatório, eu vou falar sobre isso. Nesse livro o Papos senta cacete em adivinhação, aquela coisa toda. E muitos anos depois, na verdade, no mesmo ano que foi lançado o Rider-Waite, ele lança um tarô que vinha o tarô e o livro igual o Rider-Waite, 1909, que é o tarô adivinhatório, né? Isso 20 anos depois. E no tarô adivinhatório, o Papus, ele era um médico, ele trabalhou muito como médico de guerra, e ele viajou muito pela Europa, então ele diz que ele estudou bastante os sistemas de cartomancia popular. Isso não significa que era tarô, gente. O que acontece? O livro do Papus ele influenciou a obra de muita gente, esse tarô adivinhatório. E veio com a pintura de um artista francês da época chamado Jean Goulinat. E era um tarô que tinha uma influência egípcia muito forte, né? Por quê? Porque a ordem martinista e a ordem Rosa Cruz, lá francesa, que o Papus resgatou, tinha uma influência mística do Egito, né? Então, o que acontece? Nesse livro, nesse tarô, ele faz várias analogias com a astrologia que hoje em dia não é mais quase utilizada, que são as analogias francesas, né? Hoje em dia a gente utiliza mais as Hum? analogias inglesas da Golden Dawn. Mas voltando. E ele pega o sistema da cartomancia popular, né, e coloca os significados nos arcanos menores. Inclusive, se você pegar para ler esse livro, quase não existe nenhum método ali que ele ensina que você use os arcanos maiores no livro. É tudo com arcano menor. E tem método, inclusive, que você vai utilizar apenas por naipe. Por exemplo, tem uma pergunta sobre dinheiro, vai usar naipe de ouros. Tem uma pergunta sobre uma parte emocional, só o naipe de copas. E tem muita coisa ligada ao jogo de piquet, né? Que você vai utilizar 36 cartas, muitas 32 cartas apenas, ou que você vai tirar algumas figuras da corte. As figuras da corte, antigamente, elas não representam, tinham esse significado psicológico, ou de representar personalidades, como a gente entende hoje, também, na linguagem moderna do tarô. Elas eram usadas na mesa para representar o consulente. Se você tinha um rapaz jovem loiro, era, por exemplo, o pajem de espada. Você tinha uma mulher.
é, bonita, mais cabelo preto, morena, era a rainha de paus. Ele ficava na mesa representando a pessoa. E o que acontece? Então, se é para pensar, dentro da escola francesa, o que se tem de material que influenciou muito o que é o tarô hoje em dia, os arcanos maiores, eles passaram por uma construção filosófica das ordens ocultistas. Então, eles têm uma linguagem muito mais filosófica, muito mais, como é que eu vou falar isso? Interior, né? De Uhum. contato com o seu superior, né? Contato com o divino. E os arcanos menores, eles têm uma linguagem ligada à cartomancia popular. Então, é como se fossem dois sistemas ligados numa coisa Então, só. Entendeu? sim. Isso que é o tarô. Quando o tarô chega na Inglaterra, obviamente, ele já tinha chegado, né? Antes disso já tinha muito mais material. O Waite foi muito influenciado por todo esse material. O tarô chega da mesma jeito, né? Os arcanos maiores com significados que foram modificados ali pela escola anglo-saxônica de magia, Bodendorf, junto com a cartomancia popular. Então, o tarô, na verdade, gente, Uma o tarô são construção. dois sistemas num só, né? Se a gente Ele é parar o para quê? pensar. O E que que como ele se é? preparou método clássico? O pessoal no Brasil tem essa mania de método europeu ou método americano. Na verdade, não existe método americano, gente. Tem uma lenda até que o autor escreve que os irlandeses levaram tarô. Gente, irlandês não lia tarô. Irlandês lia carta comum, baralho comum, tá, gente? É, na verdade, na Europa, sempre se lia ou os arcanos menores ou os arcanos maiores separados. Por isso você vai ter métodos, por exemplo, do método Peladan, é só arcano maior, né? Então, e o que acontece? Ou se lia arcano maior e menor, mas eles eram embaralhados, separados e unidos nas casas, né? Esse negócio de ler tudo misturado vem mais da cultura moderna e surgiu também já na cruz celta do livro. A primeira vez que quem traz a cruz celta, quem talvez tenha criado a cruz celta, foi o próprio Waite, no livro The Pictorial Key of Tarot. Ele já lia misturado, né? Nessa época, talvez. Mas aí que eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Depois que o Rider-Waite foi lançado e foi lançado também o Tarô Adivinhatório do Papos, o tarô não ficou, não pegou, não ficou uma coisa popular. Mais uma vez, seria muito baralho para adivinhação, seria muito baralho Lenormand, muita carta, baralho comum. Aí o que acontece, gente? Aí eu vou contar, muita gente não sabe como é que o. Então, assim, por que eu tô contando toda essa história? Para o pessoal conhecer. E é uma das coisas que me fez, sabe? Cara, tenho que escrever um livro de tarô contando esses pontos, são importantes para as pessoas elas botarem um pouco mais o pé no chão. Vocês Deixa eu sabem como fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de pode você fazer. continuar. Você falou uma coisa que truncou. Você falou assim que o tarô era a junção. Você estava falando dos arcanos maiores e dos arcanos menores. Você falou que a junção aí deu uma truncada. Eu queria que você retomasse isso. O que que você tinha Ah, falado? o tarô, não, justamente, é uma junção dos arcanos maiores com os arcanos menores. Os arcanos maiores, eles foram construídos ao longo do tempo, por toda a linguagem com as ordens filosóficas ocultistas. Já os Uhum. arcanos menores, os significados foram colhidos da cartomancia popular, né? Olha, a união das duas coisas, né? Hoje em dia, existem outros autores que eu trabalho muito nos meus workshops, que, por exemplo, o Jodorowsky. O Jodorowsky, ele tenta resgatar uma linguagem perdida do tarô, onde ele vai falar que é muito interessante que os arcanos menores também possuem uma linguagem filosófica. E Muito aí, sobre outros legal. assuntos, o tarô de Marseille, a escola de Marseille. É um outro assunto, mas é muito interessante também. Deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Sabe uma coisa que me ocorre aqui? Você está falando, né? Enquanto eu estou te ouvindo como entrevistadora, as fichas vão caindo também, né, Cal? E antes de você continuar, eu queria te fazer uma pergunta. Vê o que que você pensa disso, o que que eu vou falar, e vocês aí também. Desde que a gente se conhece por gente, né, na humanidade, a humanidade ela se comunica por meio da imagem. Se a gente pegar as pinturas rupestres, eles registraram algo, né? Se você for para a época da Idade Média, Renascimento, o que for, tem lá a arte sacra, o que for, né? Então, o símbolo, já dizia, né, os grandes estudiosos e simbolistas, o Campbell, a gente se comunica muito por meio do simbolismo. E numa época de Inquisição, onde as pessoas morriam
principalmente as mulheres, né? Por conta da bruxaria, né? By the way, gente, a gravação, olha que interessante, essa gravação está sendo feita no dia do Samhain, o que a gente conhece como Halloween, né? Que não é bem isso. Depois o Cal podia dar uma palhinha sobre o que que é o Halloween, by the way, que com certeza sabe explicar um pouquinho. Posso explicar? A gravação hoje está sendo no dia 31, mas eu estou te dizendo isso, Cal, e todo mundo, porque o que que acontece? A gente vê a expressão do pensamento do ser humano por meio de imagens, arte, escultura, né? E muitas vezes, muitas pessoas que tinham conhecimentos ocultos não podiam expressar. Então pintavam, né? O Leonardo da Vinci deixou assim o Dante uma quantidade de símbolos ocultos. Então eu fico pensando se esses baralhos, tarôs, o que, né, não importa, se de alguma forma você bem pôs lá que em 1400 e blablas, quando foi feito o tarô, o quanto que podia ser uma doutrina filosófica na época, a gente não sabe, é uma especulação minha, da Gabriela. O quanto que por meio do tarô, que é uma coisa vulgar, aspas, né, o vulgar no sentido de estou jogando algo, o quanto muita coisa não foi colocada ali para ir para posteriori, para seguir em frente, porque se tem uma coisa que o ser humano gosta de jogo, É. porque uma tela tá lá, né? As pinturas rupestres estão lá, né? Os hieroglifos e as pinturas nos templos egípcios estão lá, mas tem algo que muitos desses autores, e aí é uma pesquisa minha, que quiseram imprimir na vida, eu não estou falando nem do tarô, seus pensamentos para seguir em frente. Então eu percebo, nos meus estudos com tarô e a quantidade de tarô que eu vejo, o quanto as pessoas querem imprimir ali o seu pensar. Então, se você pensar que 1400 e tanto algumas pessoas da nobreza, a gente sabe que muito dos pensamentos evoluídos, né, da época de evoluídos, eu quero dizer, não foi essa palavra que eu quis dizer, muitos pensamentos profundos vieram, né, principalmente da nobreza, da elite na época, que queria dizer algo e não podia. Eu não sei o quanto, Cal, que o tarô, o baralho, ou o que quer que seja, tinha ali a linguagem oculta de grandes pensadores que não podiam nem aparecer, sabe? Eu fico pensando, porque assim, do século XVIII para frente, a gente está ligada que realmente tinha isso. Mas antes, né, que era uma época do Renascimento e que realmente tinha algo ali borbulhando, a gente, no fundo, a gente não sabe o quanta coisa oculta que tem, né? Então, Sim. lendo o seu livro, vou te falar, lendo o seu livro, de verdade, eu tive esse, olha, tive, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, fiquei, porque como a gente não sabe da onde vem o tarô, como a gente não sabe da, né? Então eu falo assim, bom, não importa da onde, onde veio, e o que você bem diz, existe uma corrente filosófica de faz tempo que precisa ser expressa, Uhum. sabe? Eu Sim. fico pensando muito nisso. Desculpa devagar aqui um pouco, mas é que realmente é uma coisa que me Sim, pegou, sim. foi algo que o seu livro provocou em mim. Eu queria até te dar esse feedback. O seu livro provocou isso em mim, sabe? Eu Fiquei digo com essa algo também. pulga atrás da Eu orelha, não Cal. citei o possível autor mais cotado é o Bonifácio Bembo, né? Das Cartas do Triunfo. Mas eu, eu concordo mais com alguns outros que acham que é o Francesco Zavatari. Porque realmente, se vocês procurarem por Francesco Zavatari, as telas são muito parecidas com as primeiras cartas. Então, sim, eu acho que assim, eu participei durante 13 anos, eu fui da Rosa Cruz, né? Hoje em dia eu não estou mais ligado à ordem. E eu, agora, hoje em dia, estou mais ligado, assim, ao paganismo, realmente, à bruxaria, né, ao Wicca. Mas tem muitas coisas que me marcam a gente, muitas coisas interessantes, assim, do rosacrucianismo. E uma das coisas do rosacrucianismo é que toda a arte é uma expressão do divino. Toda a É, linguagem do inconsciente é uma expressão daquilo que, quando eu falo divino, gente, não é assim que eu falo. Quando eu falo divino, é do etérico, né? Então, assim, ou da própria linguagem. Divino pode ser entendido como muitas coisas. Quando a gente pensa divino, por causa da cultura cristã, a gente pensa logo justamente em Deus. Deus, essas coisas, né?
faz parte da cultura cristã, né? Penso divino de outra maneira já, né? Que eu me comunico, na verdade, com deuses, né? Não deuses, assim. Eu acho que né, a ideia é só de um deus, assim, muito patriarcal, mas com a Deus, aquela coisa toda. Mas, voltando. Então, assim, para mim, faz sentido o que você está falando, assim, né? Obviamente, num livro de história do tarô, a gente não pode, né, falar, é um livro de história do tarô, né? Obviamente, tem lá os significados que eu coloco, de adivinhação para as pessoas aprenderem, quem tá afim, ou quem quiser até usar o livro como livro rápido de consulta, aquela coisa toda, não se prender na palavra-chave, né? Óbvio. Mas é bom, né? É bom para isso. Mas com certeza, Gabi, eu acho que isso faz sentido o que você falou, faz muito sentido sim, né? Eu ia só finalizar uma parte aqui do tarô, Fala, aí fala, a perdão, nossa que eu parte aí, tive o essa pessoal. divagação. É. Então, gente, o pessoal acha que quando o Rider Waite foi lançado, ele foi um sucesso, assim, tudo isso. Na verdade, o Rider Waite, né, o trabalho da Pamela Smith, eu acho que tem duas pessoas que são muito importantes, três pessoas que são muito importantes na história do tarô. Né, quem criou as cartas do triunfo, obviamente, né, então não sei, mas três pessoas que eu sei que são muito importantes. Um deles é o Oswald Wirth, outra pessoa é a Pamela Smith, né? E o outro que eu não citei para aí, que é o primeiro, o Eteia. O Eteia, o Oswald Meia, e oiteia. a Pamela são muito importantes na história do tarô, muito importantes. E a Pamela Smith é muito importante, assim. Você falou, antes de eu falar como é que o Rider-Waite ficou, vou contar um pouco da história do Rider-Waite. Porque casa com o que você falou, essa coisa da linguagem. Gente, o Waite, na verdade, ele escolheu, um dos porquês que ele escolheu a Pamela Smith, porque ela fazia pintura automática, né? Obviamente, existem muitas coisas ali que foram muitas influências. Se você pegar, por exemplo, todo mundo vai falar, tem até no meu livro lá. O Rider-Waite foi influenciado pelo Sol à Busca, É isso que eu né? ia falar. É O Sol exato. à Busca é um tarô muito, muito antigo. Ele é um tarô, assim, que é meio um elo perdido nos tarôs, assim. Na verdade, ele foi o primeiro tarô com... E, na verdade, um dos primeiros tarôs com 78 cartas e com os arcanos menores pintados. Só que os arcanos maiores, que a gente entende como arcanos maiores hoje, eles possuem outros nomes, outros significados, né? Alguns defendem que é um tarô alquímico. É um tarô interessante porque ele não possui, naquela época, uma imagética ligada à igreja. Ele possui uma imagética total ligada à cultura romana, né? Então você vai ter, por exemplo, você vai ter Nero, você vai ter alguns generais romanos nos arcanos maiores, aquela coisa toda. As cartas têm outros nomes. E os arcanos menores, eles influenciaram o Rider-Waite. Então, quem quiser comprar o Solabusca, a Luz Carabê lançou, porque o Solabusca costuma ser caro. É É, verdade. e a Luz Carabê lançou aqui, eu cheguei a comprar aqui uma versão mini que custa US$ 17 menor e até melhor para você manusear e aprender. Um tarô difícil, assim, não é bem um tarô, nem sei se pode chamar tarô, é difícil, mas abre sua mente. E aí, o 10 de espadas do Sol à Busca, de maneira aleatória, virou o 10 de paus do Rider-Waite. O 8 de ouros do Sol à Busca, de maneira aleatória, virou o 6 de ouros do Rider-Waite. O 3 de espadas do Sol à Busca é o 3 de espadas do Rider-Waite. Igualzinho, Então, tem gente. muita coisa aleatória. Existe uma influência de imagem, mas não Uhum, de significados. É isso, porque as uhum, imagens viraram outras, né? E uhum. o que acontece? A Pamela Smith, por que que o Waite escolheu ela? Porque ela possuía algum conhecimento. Eu acho. Alguns defendem umas coisas, outros defendem outras, tem vários autores, mas tudo é muito especulação, né? Tudo que existe sobre o Rider-Waite, a verdade é essa, é muita especulação. Uhum. O Robert Place, que eu tenho contato, e tal, até escreveu para mim a contracapa do livro, ele fala que, na verdade, eles só tiveram 6 encontros. E, tipo assim, o Waite não teve quase influência nenhuma no trabalho dela, né? E a Pamela Smith, ela fazia pintura automática. Então, como ela pintou os arcanos maiores, que a gente já pintou isso em 6 meses, 6 meses é muito pouco tempo. Ela botava o som para rolar na vitrola lá, que ela dava corda, né? Uma música clássica, e saía pintando os arcanos menores. Então, existe uma influência de uma linguagem, né? Essa linguagem dos passos, mais uma vez, essa linguagem do inexpressivo, essa linguagem do inconsciente, a linguagem do divino nessas cartas. Quando o Rider-Waite foi lançado, ele não foi um estouro, assim, nada disso não. Tem um cara que é muito importante também na história do tarô, é o Stuart Kaplan. Ele já faleceu, foi O o Capa, fundador é do verdade. Westgate. E o que Uhum. acontece? Ele foi para na década de 50, 60, ele foi para uma feira na Alemanha de jogos
ele viu uma barraca que tinha lá, um lugar que tinha uns 50 decks do Rider-Waite para vender, de uma edição antiga. Aí ele foi, comprou tudo e levou para os Estados Unidos para vender. Essa época, era o começo da década de 60, tava começando o movimento da nova era, o movimento hippie, era de aquário, essa galera viajando nessas paradas. E aí meio que o tarô foi voltando à tona. E ele não conhecia, ele começou a estudar tarô, ele virou um dos maiores estudiosos de tarô. Ele tem uma enciclopédia dele, assim, maravilhosa de tarô, que é dificílimo hoje em dia de comprar, é super cara comprar as edições mesmo, porque eu acho não tem hoje em dia, se eu não me engano, foi besteira, não tem. Eles não editam mais, estão editando. Chega a mais de US$ 1.000 um fascículo, né? Da enciclopédia Nossa, do Stuart Kaplan. Eu conheço nossa. gente no Brasil que tem todos, assim. Eu não tenho nenhum. E o que acontece? Ele escreveu vários livros demais sobre tarô. Um livro que me influenciou muito para escrever esse livro foi o Tarô Clássico dele, chama Tarô Clássico. E assim, o Stuart Kaplan, ele foi o cara que promoveu o Rider-Waite, ele comprou os direitos, por isso que os direitos eram da West Games até cair em domínio público há alguns anos, há uns 4, 5 anos. Na verdade, gente, uma coisa interessante, um dos decks de Rider-Waite mais vendidos do mundo não é o deck com as cores da Pamela Smith. Tem um cara chamado, que eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, um antigo, que conta essa história, que é um dos mistérios do tarô, o Alban Waite, que ele conheceu o Stuart Kaplan, e o Stuart Kaplan deu uma trela para ele, nem eu sabia quem ele era, assim, e ele repintou as cartas, dando Nossa. ênfase algumas cores. E o Alban Waite foi o tarô mais vendido da década de 60, 70 e 80 e 90, eu acho também, nos Estados Unidos, no Canadá. É, Então, assim, o Rider-Waite, na verdade, foi sucesso póstumo. E tarô mesmo, teve um boom assim de pessoas que leem tarô da década de 60 para cá. Existe muito É material da década muito de 60, recente, mas né, esse Cal? É não era muito popular. recente. Sim, popular Uhum. como a gente pensa, né? E Uhum. hoje em dia, assim, muito comum, as pessoas que não conhecem, por que que esse livro é importante? Eu explico, tem um capítulo que eu explico a diferença de baralho cigano para tarô e outras cartas, porque as pessoas leem, vão fazer uma leitura e nem sabem o que estão lendo com os outros, Uhum. né? É Então, acho que verdade. todos esses pontos foram bons para refrisar para os alunos, porque eu tenho muito aluno, né? Na verdade, assim, eu vi a dificuldade dos alunos. Eu tenho o curso de Rider-Waite mais vendido da língua portuguesa, de Rider-Waite, né? O curso completo de Rider-Waite, mais vendido da língua portuguesa no Brasil e Portugal na Hotmart, né? É um curso já de 2020, todo pré-gravado. E eu tenho uns outros workshops, eu tenho diversos workshops que falam sobre muitos assuntos, né, de tarô. E sempre a história do tarô entra, aquela coisa toda. Mas tento não empreender só isso, né? Eu falo muito de Uhum. analogias. Então eu fui trazendo isso e tudo, fui trazendo dentro da minha visão assim do que seria. Eu acho que é um livro assim, é um livro popular. Eu quis fazer um É um livro li- popular mesmo. é um serviço, é um serviço, viu? Que Uhum. você prestou pro tarô, sabe? E eu acho que tem uma coisa, Cal, muito importante que você menciona aqui, né, sobre a Pamela, que, assim, primeiro que ela tinha, né, provavelmente uma ascendência, eu não sei se ela é uma ascendência negra, né? Não, não sei. E ela foi Ah, totalmente apagada por causa disso, e também pela opção exato, sexual dela, como ela era exato, homossexual também, né? exatamente, gente. Então, tem uma coisa que eu queria dizer aqui que eu acho super importante. E pelo próprio machismo, pelo próprio sexismo também, né? Não é, então, mas é isso, é sobre isso que eu queria falar, que assim, a Pamela, ela foi uma mulher onde ela provavelmente ela deve ter feito como se fosse uma psicografia, um psicodesenhar, vamos dizer assim, onde ela canaliza algo e aí vai para aquele lado da intuição que a gente falou, essa coisa de acessar o campo, onde ela acessa o campo e pinta. Ela tinha uma ascendência negra, ela era homossexual, ela foi apagada. Então, quando a gente está abrindo as cartas do White, né, Rider White ou White Smith, por conta dela, a gente está dando voz, inclusive, para um trabalho que ela fez. Eu acho isso muito, muito interessante, sabe? E eu acho muito louco, e aí eu gosto muito de falar sobre essa coisa do campo, por quê? Porque para pensar, elucida aqui comigo, para pensar que o White pega e fala assim para ela, fofa, ó, tem esse conhecimento aqui, tá? Que é desde 1400 e blá blá. Ó a evolução do tarô. Você fala muito isso no livro, eu acho sensacional. A evolução do tarô, né? Como o tarô evolui, como toda e qualquer outra técnica,
né, de cura ou de sei lá o quê. Evoluiu. A gente já está no iPhone 16. É uma tecnologia que tudo evolui, né, gente? As coisas mudam. E imagina esse cara pegar esse, né? Ó, ele pega e fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui é o conhecimento do tarô, tá? Tô. Aí ela tem que pegar todo esse conhecimento, ela tem que desenhar algo, e quem é artista não pinta do nada. Você que é artista sabe, você não pinta do nada. Assim, não é que você não pinta do nada. Tem algo borbulhando. Quando eu pinto, tô dizendo pintar do nada, quis fazer um desenho. Se você encarna algo, né? Você traz para a carne, você puxa do alto alguma coisa. Então, imagina o campo que essa mulher não acessa para fazer os desenhos dos 22 arcanos menores. Imagina o campo energético, o campo astral, o campo espiritual que ela não acessou. Tudo bem que Sim. passou pelo filtro dela, mas eu acho isso impressionante. Inclusive, todos os artistas e todas as pessoas que pintaram tiveram que trazer algo muito profundo. Então, é assim, o que eu acho interessante nisso tudo é que o tarô ele conta de uma certa forma a história da humanidade, meu. E Sim, as suas correntes filosóficas e os seus o tarô é um pensamentos. zeitgeist, né? O tarô é um espírito do tempo, não tem como, né? Eu acho que todo artista, assim, tem disso, né? É o espírito do tempo, eu adorei isso. É o espírito do tempo. E aí, até para trazer uma coisa para você, eu que sou a louca do Egito, né? Ainda mais porque eu trabalho com o tarô egípcio, tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabiam, mas assim, todos os neófitos, ou os iniciados, né? Os iniciantes, né? Aqueles que estavam em busca, eles precisavam passar por alguns passos, né, de evolução. Eles tinham que passar por alguns passos, algumas fases de evolução para chegar na mestria. E aí tem uma lenda mesmo, tem uma teoria de que eles tinham que passar por um corredor com imagens arquetípicas, e essas imagens arquetípicas eles tinham que vivenciar aquilo. E assim que ele tivesse vivenciado tudo aquilo daquela imagem conectada com aquele Deus, ele passava para a segunda etapa. Aí eles vivenciavam tudo e iam assim, assim, até chegar na mestria. Se você for parar para analisar o processo de iniciação, é igualzinho a jornada do herói, que o Jung depois fala sobre isso, que o Tarot fala sobre essa jornada do herói. Qual foi o autor mesmo? Foi o White que fala, ou foi o Etelha? Qual foi que fala da jornada do louco? Eu esqueci qual é o autor que fala sobre isso. Eu não Não, sei na se é o verdade, o Waits ou o Eitei eu não falo, nenhum dos dois falam sobre a Jornada do Louco, não. Essa casa da Jornada do Louco é muito recente, na verdade, assim, mais, o Gabi, porque ela vem com essa coisa, uma mais analogia recente. moderna, né? Porque o Joseph Campbell, ele traz, né, a coisa do Isso. a ideia do monomito, que vai influenciar alguns autores que fizeram uma junção com outras analogias, né? Então, por exemplo, o Rayo Banza é um dos autores que fala bastante sobre isso no livro, inclusive A É Jornada do verdade. Herói, que ele vai trazer muita coisa do Joseph Campbell, muita coisa do Jung. Tem a série Uhum, Crepúsculo também, né? Tem outros autores. Ah, o uhum. Tarot tem muito autor, né? O Tarot tem muito Tem autor. muito, mas é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que para a gente entender com esse seu livro, que é maravilhoso, gente, de verdade, é bem legal o seu livro, porque ele te dá uma base, você entende o para que foi feito, o porquê, o da onde, qual é a base, te dá licença poética de pensar como eu estou pensando. O seu livro me provocou essa licença poética de poder dentro de mim e entender, né, o que que pode ser para mim o tarô. E eu acho que é isso que você falou. O tarô, essa foi a melhor frase. O tarô é um espírito do tempo, porque ele vai registrando pensadores, pensamentos, imagens e vai trazendo e registrando de uma forma singular e simbólica o que passou. E aí, cada autor é assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou a louca do vice-versa. Eu amo esse tarô. Esse tarô aqui, o cara que fez, ele faz o tarô de um lado e faz o tarô do outro lado. Pô, meu, genial isso. O cara vê a luz e a sombra do tarô. Cara, é da cabeça do cara isso. Ó, você vê, de um lado e do outro lado. Não é genial?
Porque isso é uma licença poética, então você vê, ah, mas o cara, meu, é igual a Pamela, ele foi lá e incorporou alguma coisa. Você fez o tarô dos pássaros, eu tive a meditarô, que eu canalizei 22, né, meditações, isso alguém me ensinou? Não, é algo meu. Então, eu acho isso muito interessante que você traz no seu livro, porque você consegue vislumbrar que tem um caminho, não foi do nada do além. Agora, uma coisa que você fala no livro, e eu acho isso muito interessante, e aqui na nossa conversa, é que a gente tem que ter o cuidado de ficar afirmando as coisas. Ah, porque veio do Egito. Ah, a tábua de esmeralda né, que foi revista lá atrás, né? Foi muitas pessoas. Como é aquele livro, é o Corpus Hermeticum, né, que foi traduzido que é a tábua de esmeralda. Ai, gente, olha, eu querendo falar, né? É muito interessante, porque foi uma época, o século XVIII, que influenciou muita gente, maçonaria, Rosa Cruz e templários, eu não sei o quê, isso tudo vem à tona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de ficar afirmando. Então, para mim, o teu livro, ele teve uma história feliz, porque ele dá uma certa segurança, tá? Agora eu sei do que eu tô falando, principalmente para quem tá aprendendo, Cal. Não sei se quando você escreveu o livro, se você sentiu isso escrevendo, porque, meu, para você poder ter resumido tudo em 200 páginas, haja estudo, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade, né? É, é, mas o que acontece? Eu acho que acaba que vem de um processo natural, né? De muitos cursos que eu já Uhum. dei, tudo, né? Principalmente do curso completo, aí todos esses cursos. E agora eu criei a mentoria, né? Segunda turma de mentoria já. Então, é, as coisas vão surgindo, né? Estou preparando outros materiais também, de tarô, né? Outros livros, uma ficção também. Que Inclusive, esse livro legal. vai ser lançado em inglês, a gente está trabalhando para isso, aí já está com o tradutor, né? Que eu não sou que vou traduzir, não quero. E vai ser lançado pela editora original também. Então, tá assim, a gente fazendo muita coisa, assim, né? Cal, assim, o que que você, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que tem tanta coisa para falar, mas assim, o que que você acha que é o mais interessante do tarô para você? O que que te fascina no tarô? O que mais te traz de ensinamento? Qual que é esse, aspas, tesão pelo tarô que você tem? Pois essa é uma pergunta muito boa. Esse fascínio, ele muda, né? Muda o foco muitas vezes, assim. Mas um foco que não muda, eu acho que são o meu fascínio pelos seres humanos, assim, sabe? Que o tarô é Uhum, sobre seres humanos, né? O tarô é muito humano. O tarô é um instrumento que faz com que a gente compreenda melhor a nossa natureza, a natureza das pessoas, né? Eu acho que o tarô não é para fazer, eu não entendo o tarô seja para me fazer uma pessoa melhor, não, uma pessoa melhor para os outros, né? Entender minhas falhas, entender, porque ele é um reflexo da alma humana, ele é um reflexo uhum, disso. Então, eu acho que essa é a beleza. E o tarô é uma linguagem artística universal. é Eu acho que é verdade. uma linguagem que vai além de qualquer arte, porque toda arte que existe está no tarô, né? Uhum, É uma música você consegue escutar vendo tarô. O tarô é tudo, né? sim, Assim, é então, o verdade. tarô é minha vida. O tarô, para mim, ele faz parte da extensão do meu corpo hoje em dia, que nem as pessoas têm a extensão do corpo ao celular. Hoje em dia, para mim, é o tarô. Eu vivo o tarô, né? Eu ando sempre com o tarô, eu nem preciso de tarô, viver o tarô, né? Nem falo de leitura, nem nada disso, não, mas viver o tarô. Sempre está pensando no tarô, tem alguma coisa relacionada ao tarô, né? Então, para mim, ele já é o meu estilo de vida. Muito legal, porque são arquétipos universais. Isso eu acho muito legal dos novos Eu nem pensadores. coleciono mais tarô, andei dando os tarôs, assim, e eu fiquei pouco com o básico, sabe? Hoje em dia, para mim, são alguns tarôs que são importantes para mim, alguns clássicos, e Quais eu são os gosto tarôs de... que você mais gosta? Os que você mais gosta que você tem? Tem vários tarôs da escola de Marseille que eu gosto, né? Os tarôs de Marseille, principalmente Nicolas Convey, o Jodorowsky Camões. O tarô do Oswald Wirth também, né? Eu gosto demais, né? Dele eu tenho até dois. É mesmo. Não é fácil de Eu achar esse gosto. tarô, hein? Do Oswald Wirth. É, não é muito fácil. Tem da Luiz Carabello,
Eu comprei no Brasil um da Arcana Editora. Vem só os maiores, que na verdade ele só pintou os maiores. Os menores são de dois pintores italianos, dois Uhum. artistas italianos que depois pintaram para Luiz Carabello, né? Para somar no deck. O Rider Waite, né? Que eu uso bastante. O Rider Waite eu tenho bastante, Rider Waite, né? Foi um dos meus primeiros tarôs. Foi meu primeiro tarô. O primeiro eu ganhei um tarô egípcio, nem sei, desses egípcios da minha sogra e, né, foi em 2013. 2013 isso, foi o primeiro tarô. Olha, E aí depois o Rider Waite que eu usei durante muitos anos, eu tenho as cartas até descolaram assim, sabe? Eu tenho ele de tanto guardado. usar, Vou deixar para de minha tanto filha, esse usar. para minha filha quando ela crescer. Ela já tem até um tarô já. Ela Que já até fofo. entende assim. É, E eu gosto, eu tenho usado muito da Barbara Walker também, né? Que é um tarô que ele é interessante a Barbara Walker, assim, porque ela na verdade, ela tem uma obra sobre tarô, mas ela tem uma obra muito grande sobre tricô. E ela foi uma militante feminista. Eu não sei se ela está viva, acho que está viva, sinistra, assim, super feminista. E o tarô dela fala sobre as culturas pagãs ao redor do mundo. É um tarô da década de. Acho que é da década de 80, não sei, eu acho que é de 84. Fala das culturas pagãs ao redor do mundo, né? Então, cada carta, a maioria das cartas ali vai contar um mito de alguma Que cultura pagã. legal, que Super legal, legal. não super legal, cara, porque são analogias, né? Por exemplo, eu gosto da ideia do tarô mitológico da Juliet Sharman Burke com a Alice Green, mas eu acho ele muito feio, Eu sabe? também, eu Eu também, acho eu muito mal também visto. acho. É super legal, mas eu acho ele feio. Eu também Eu não acho, consigo usar, também. parece que. Ih, vou deixar o livrinho ali. Deixa, gente. É. E aí, sei lá. Eu tenho bastante, mas esses são os tarôs que eu mais leio, né? Eu tenho lido bastante Rider-Waite, o tarô de Marseille, mais uma Ah, vez, o Lucas Beats e o Barbara Walker, da né? Bárbara. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você me falasse de tudo que você estudou de todas as histórias, todas as pesquisas que você fez para o seu livro, teve alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui é incrível. Porque, poxa, para escrever esse livro você deve ter pesquisado muita coisa. Teve alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui é sensacional? Alguma epifania, alguma descoberta, algum momento de você escrever o seu livro que você falou, nossa, Teve uau. uma parte que quando eu comecei a perceber que o tarô, tipo assim, de maneira popular, ele é muito recente. Foi um choque. E aí muita gente fica de, tradição do... Não existe tradição do tarô. Desculpa, né? Eu acho que foi Perfeito. essa parte só. Não, mas tudo, assim, tudo que eu fui escrevendo, eu fui um laboratório, assim, eu fui vivendo aquilo. Uma coisa interessante, eu não li o livro impresso até hoje, até agora eu não peguei e sentei e li o livro, né? Porque eu fui pro Brasil pro lançamento em agosto. Aí eu fiquei para a Bienal, que rolou em setembro. Aí eu voltei para cá agora, final de setembro. Cheguei, eu tenho dois filhos, não tive tempo ainda, mas eu tô para sentar aqui um dia com muita calma, uma tarde de paz. Mas eu li, e, obviamente, eu li o livro Óbvio. mais de 20 vezes, né? Quando a gente estava no processo final do livro, né? Com a editora que o livro ficava ali voltando, e aí eu ficava aquelas revisões de ler o livro todo. Então eu falei, cara, deixa minha mente assentar. Agora, para eu degustar o livro com calma. Mas todo mundo tá falando que tá amando o livro. Eu fiquei muito feliz. O livro, ele chegou a ser o oitavo mais vendido de espiritualidade na Amazon brasileiro, uma época. Bom, a época não, acabou de ser lançado, né? Ele É tá o uma segundo. época tipo ontem. Ele tem entrado no top 50 direto de espiritualidade na Amazon brasileira, né? Eu cheguei a estar como autor mais vendido de tarô brasileiro também, durante tipo, quase um mês. Fiquei um mês assim. Que O livro legal, tá então. indo muito bem, né? Nas livrarias, tem em todo o Brasil, nas livrarias grandes, tem no Que Brasil legal. inteiro. Que legal. Eu vou deixar no link da descrição tudo, tá? Vou deixar É, o seu perfil, vou deixar, vou ver se eu copio o link da Amazon e ponho, vou colocar você todas as pode pôr o link da informações. Amazon, pode pôr o link da editora Valentina, ou da Amazon, Colocar. né? Eu vou colocar A cara da aqui. editora Valentina, eles vão gostar da entrevista também. Vou mandar para eles a entrevista. Muito Ai, que obrigado para bom, eles. gente. Queria Tal, eu. agradecer também, eu sempre agradeço a editora Valentina,
o meu editor, o Rafael, que acreditou em mim. Inclusive, uma coisa interessante sobre o livro. O pai do Rafael, do meu editor, é, ele, que inclusive era o marido da Rosemary, dona da editora, ele era tarólogo. Ah, ah. Foi um tarólogo e ele desenvolveu um trabalho muito interessante. Uma coisa, isso é uma das coisas que mais me interessou recentemente, que ele tinha um trabalho também como a leitura da caligrafia das pessoas, da assinatura das pessoas. E era uma pessoa super interessante. Ele me contou assim, eu tive um encontro com o Rafael em São Paulo, na Bienal, que eu li para o Rafael e foi assim, queria agradecer demais todo mundo da editora, o André, o André que também está sempre me ajudando, trabalha na parte de marketing, o Rafael, né, a Rosemary, todo mundo da editora Valentina aí pela essa oportunidade, que realmente eu realizei um sonho lançando o meu primeiro livro já. Ai, gente, Eu que, queria que, que agradecer você incrível! também. Imagina! Adorei a entrevista, gente. Pode me chamar. Eu adoro dar entrevista, eu adoro falar, eu adoro conversar. Se deixar, a gente faz assim, o Cal, de vez em quando a gente marca umas lives para falar sobre assuntos Pode. aleatórios, místicos, oraculares, Mas você ocultistas. queria que eu explicasse sobre o Sanhai, né? É então, é É, então, então, vamos vou explicar para lá. vocês. Eu até fiz a Peraí, minha celebração de Sanhai essa madrugada. Cal, então você me prometeu, hoje é dia 30/10, que você ia explicar um pouquinho o que que é o Samhain, o Halloween. Por favor, você que é o cara da Wicca agora, É 31. dia 31, hoje, de 31, é. outubro. 31 de outubro. Então, hoje é Halloween, significa All Hallow Evenings, na verdade. Na Uhum, verdade, vamos lá, vou falar sobre o Samhain, ele é uma comemoração que foi resgatada, né? Uma comemoração pagã, hoje em dia neopagã, de alguns grupos neopagãs, como a Wicca, por exemplo, onde se celebra, muita gente confunde, mas olha só, gente, é o Ano Novo Celta. É o Ano Novo uhum, Celta. Então, nessa passagem do dia 31 para o dia 1º, desse Ano Novo Celta, que também era chamado do Festival das Maçãs, né? Porque ele celebra, além de como o seu Ano Novo Celta, como a entrada do outono, do fall, né, do outono, é a última colheita, é a última celebração da colheita, né? Então, a festa também da última colheita. E também é a Noite dos Ancestrais, porque é tido dentro da cultura, né, celta que essa passagem do dia 31 para o dia 1º era uma espécie de ponte também de comunicação com o passado, porque existe também uma simbologia de deixar o passado para trás. Normalmente os rituais uhum, são feitos, são rituais de você deixar muita coisa para você, muita bagagem emocional, muita coisa para trás, e você também comunicar, lembrar, se comunicar e lembrar dos seus ancestrais, conversar com uhum, conversar com os mortos. A Igreja Católica, né, violentamente destruiu, não desmerecendo quem é nada disso, pelo amor de Deus, mas sim, sim. violentamente destruiu muitas culturas, assim como a cultura celta, e se apropriou de algumas datas. E nessa data, então, ela decidiu comemorar o Dia de Todos os Santos, All Hallows, né? Então, All Hallows Evenings, a noite de Todos os Santos, né, na verdade. E daí vem o Halloween. Da onde que vem a questão da abóbora, inclusive? A abóbora, na verdade, no caso, os pagãos, os bruxas, como você queria entender, iam comemorar o Samhain na floresta e levavam, não só dentro de abóboras, dentro de outras coisas também, uma vela acesa, porque era uma maneira, inclusive, de proteger a vela do vento, que essa é uma época que venta muito no hemisfério norte. E aí que surgiu. Aí já dentro do mito cristão irlandês, por exemplo, tem já a lenda lá do Jack O'Lantern, que enganou o diabo, que diabo é uma coisa também da Igreja Católica, então não tem nada a ver essa história, né? Então, na verdade, é uma junção dessas duas coisas. É realmente aqui no hemisfério norte, aqui, assim, tipo assim, aqui o Halloween ele é uma coisa muito forte. Já sou canadense, né? Já cidadão Uhum, canadense, moro aqui já muito tempo já. Faz 11 anos, não sei. E eu tenho dois filhos canadenses, né? É, Então, assim, as crianças aqui já começa a festividade do Halloween 2 semanas antes. Se é uma mistura realmente dessa coisa, nem se pensa muito em cristianismo, não. Mas é uma coisa muito, assim, muito, muito, muito pagã mesmo, assim. A galera em grupo fica comentando no grupo do bairro, ó, depois peguem as suas abóboras, não joga fora se a abóbora não tiver nenhuma toxina.
bota na floresta, que aqui é cheio de floresta, né? De bicho, de urso e tudo, bota para os bichos comerem. Então, assim, tem essa relação com a terra, sabe? Então, hoje à noite eu vou sair com as crianças também, para eles pegarem doce. Eu vou vestido, vou até com um sobretudo e um chapéu de bruxo com eles. E eles estão, sei lá, que Ai, eles que vão. legal. Cada vez põe uma fantasia, eles têm um monte de fantasia. Então, assim, é isso que é, na verdade, o Halloween, o Samhain. E, cara, é bem legal, na verdade, é bem legal. Fantasia, né? E por que o da Hã? fantasia? E por que as pessoas se fantasiam? Eu não sei ao certo porque das, não vou negar que eu não sei ao certo porque das fantasias, né? Na verdade, existe a ideia das fantasias para, não sei, Eu vou te para muita falar gente vai por defender quê. que é para Eu vou afastar te os falar maus. por quê. É por conta disso. Porque É, eles colocavam máscaras, eles colocavam máscaras porque tinha essa lenda de que alguns, como abria-se o portal, né? O México faz muito isso, né? Abria-se o portal para os antigos virem, para você se comunicar para os ancestrais. E aí algumas é. entidades dizia-se que podiam aparecer. Então, se você coloca uma máscara, o seu ancestral te reconhece, mas os espíritos malignos, Ah, negativos, não. interessante, isso eu não Então sabia. você espanta. Então, É, se você está se fantasiando como um deles, é como se você, né, você estivesse fazendo parte disso. Então tem a cultura mexicana também trabalha, né, com essa ideia, né, da que festividade. legal, gostei disso. Deve ser a mesma coisa praticamente, mas eu não sei se essa ideia é cristã ou realmente pagã, porque Não, essa é uma ideia pagã. Mas aí não, eu digo principalmente no aqui. Eu digo, não aqui, mas assim, vamos falar na Inglaterra, porque na verdade os celtas, eles migraram, né, para a Inglaterra. Na verdade, os celtas vêm muita gente não sabe, mas vêm da Península Ibérica. E eles foram migrando, e era uma mistura de vários povos, né? Porque a gente tem de hoje muito celta só com o pessoal da Irlanda, da Inglaterra, mas não é bem assim, né? Ah, Mas, assim, o lance da cultura celta, e de todas as culturas pagãs europeias também, que eram culturas orais. Então, a gente não sabe realmente o que que é, o que não é, o que era cristão, o que não é. E muita coisa foi destruída, né? Então, a gente não sabe o que se perdeu, né? E como eles eram. Nesses pontos, assim, se algumas festividades são realmente assim. Se a gente pegar, por exemplo, a Wicca, é uma reconstrução oral, né, do neopaganismo. Se a gente pegar, por exemplo, o druidismo, ele é uma reconstrução oral total. Muita gente vai questionar o próprio druidismo moderno, se faz, sabe? É porque, na verdade, existe, é como o próprio tarô, existe muito achismo, né? muito Mas é legal, achismo. mas eu adorei essa história do México. Aí, o México, apesar a própria cultura, vamos dizer, pagã, mexicana, né, da ativa, ela deixou muita coisa material também, concreta, escrita, não escrito, Sim. registrado, né, seja em arte, que seja, né? Não, é muito interessante, né? Se a gente for parar para pensar, existem muitas e muitas teorias de tudo, e é isso, como você disse, o ser humano ele vai evoluindo, vai construindo a sua história, e eu acho que o lance é esse, né? A gente entender a nossa tradição, a gente entender de onde a gente vem, mas a gente tem licença poética para poder desenvolver a partir daquilo que a gente acha que é verdade e tem que acompanhar a cultura, né? O momento que a gente está, você que tem filho sabe, a gente tem que acompanhar as novas gerações e os novos pensamentos, mas o fato de você ter, e eu não sei se você tem essa consciência, né, Cal, mas o fato de você ter registrado em papel um livro onde você resume muitas coisas, né, mas de uma forma legal, e isso vai ficar para a posteridade. Sim, com certeza. Muito Então, obrigado. as novas Quem culturas, se interessa é, por as magia, novas. por bruxaria, magia natural, eu tenho um workshop, que é a terceira edição, vai rolar nesse domingo agora. Olha, Todo mundo fica com a gravação, mesmo quem não possa assistir ao vivo, que é sobre magia e tarô. Na verdade, é sobre as relações que existem entre a magia e o tarô, na visão de diversos autores, e como utilizar o tarô dentro de processos simples, mágicos, psicomágicos, dentro da bruxaria, né? amei. Eu falo sobre sigilação, falo magia planetária e tarô, Nossa, astrologia. eu amei isso, gente. É Vamos nesse fazer o domingo curso do agora, uma hora carro? da tarde, gente. A última Vamos. edição agora desses próximos 6 meses, desse tema, né? Sim, senhor. Então, Tá? Cal, eu agradeço muito que você veio aqui no Arcana. Acho que eu vou ter que chamar você outros momentos para a gente conversar sobre Vamos. outros temas, né? Porque você tem muito conhecimento, então seja super bem-vindo aqui. E muito Obrigado. obrigada. E a gente Eu se adorei, vê amei. em breve
Viu, pessoal? Então, vocês estão aí, assistam, compartilhem com seus amigos, amigas, para que a gente possa levar para frente todo esse conhecimento do tarô. Cal, muito Eu ia obrigada. fazer um convite, quem quiser me seguir nas redes sociais, também Isso, no isso. Instagram, basicamente eu só uso o Instagram. Eu tentei lá o Threads então no Instagram e é bem orgânico lá, bem pequeno. Eu escrevo muito sobre as minhas ideias poéticas do tarô, e sobre a história do tarô, sobre as analogias do tarô. Então, tô sempre postando material lá também. Tá, Gabi, muito Eu vou obrigado. deixar tudo aqui, imagina. Muito, muito, muito obrigado, gente. Imagina. Um beijo Então, para até todo mundo. mais um beijo para você e para todos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo, assim como eu gostei. Fiquem espertos que toda terça e quinta eu trago novidades aqui no canal. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, ativa as notificações, dá uma curtida porque é muito importante para mim, até porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo extremamente interessante, ok? Então espero você aqui nas nossas próximas edições. Um beijo e até mais!